Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal de comunicação da FEComércio São Paulo. Estamos gravando entrevistas em áudio em caráter de urgência para levar informações atualizadas e orientações a você, empresário e empresária, durante este momento de crise, devido à pandemia do coronavírus. Eu sou Guilherme Baroli, jornalista da FEComércio São Paulo, e estarei com você durante os próximos dias. Até esta quinta-feira, momento em que gravamos este áudio, o Brasil já contabiliza mais de 600 casos, com 7 mortes confirmadas. Diante deste cenário, os governos federal, estaduais e municipais decidiram tomar decisões drásticas. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, proibiu o funcionamento do comércio a partir desta sexta-feira, dia 20 de março, até o dia 5 de abril. Padarias, supermercados, farmácias e restaurantes vão continuar abertos, assim como postos de combustível, lojas de conveniência, de produtos para animais e também as feiras livres. Já o governo estadual determinou o fechamento de shoppings e academias na Grande São Paulo num esforço para conter o avanço do coronavírus. A medida entra em vigor no dia 23 de março e se estende até o dia 30 de abril, e não se aplica ao interior e litoral. Eu converso agora com o vice-presidente da FEComércio São Paulo, Ivo Dall'Acqua, para nos dar um panorama de como a federação tem atuado junto ao poder público para minimizar os impactos nas atividades empresariais. Ivo, obrigado pela sua participação. Bom, a queda no fluxo de consumidores em centros comerciais vai afetar em cheio muitas empresas, sobretudo as de pequeno e médio porte. O que a FEComércio está propondo para mitigar esses danos? A primeira notícia relativa a questões restritivas de atuação do comércio veio da Prefeitura de São Paulo. Aquela do governo do estado com relação aos shoppings foi indicativa, foi sugestiva. Não, no caso da Prefeitura de São Paulo, houve um decreto. E a Prefeitura poderia ter feito isso sem dialogar, inclusive, porque está na sua competência constitucional definir o funcionamento, definir localização, definir o volume de estabelecimentos, o tipo de comércio, o tipo de atividade empresarial. Está tudo dentro da competência dela. Mas a Prefeitura optou por conversar com as entidades representativas. Estivemos ontem, nós, a Associação Comercial e a Sebrae, Shopping Centers. A Sebrae, na véspera, já estava numa posição mais de retaguarda com relação à sugestão do governo do estado, mas na reunião com a Prefeitura já foi mais proativa no sentido de entender que a nossa atitude tem que ser colaborativa. E no primeiro momento foi definido que poderão funcionar as atividades essenciais. Os demais estabelecimentos de comércio todos ficam proibidos de funcionar a partir de amanhã, dia 20, e eles acabam mexendo com esse decreto, tirando de circulação e do mercado de trabalho 46% dos trabalhadores vinculados a esses setores que nós elencamos. Nós já havíamos ido preparados para a reunião e nós colocamos algumas propostas. A questão da quebra do rodízio de caminhões e utilitários vinculados à circulação de mercadorias e entregas, a supressão de cobrança diária azul nos corredores, o alongamento das dívidas, alongamento através de uma dilação de prazo, porque uma coisa é você prorrogar, outra coisa é você dilatar o prazo, o vencimento passa a ocorrer lá na frente, porque essas empresas ficarão sem faturamento. A questão de facilitação de microcrédito, porque há ferramentas onde o poder público municipal tem acesso. Outra questão importante é a prorrogação dos parcelamentos vigentes, além de algumas medidas anticíclicas, como a antecipação de pagamento de 13º dos servidores inativos, se puder de todos os servidores municipais, porque até onde eu entendi, apenas a saúde vai trabalhar
na plenitude. Além da questão da segurança. Claro que é uma questão mais do que de município, uma questão de Estado, a questão da segurança dos cidadãos. Agora, é importante a gente levar em conta que essa quarentena ela tem os efeitos mitigados por conta da forma como os brasileiros vivem nas grandes metrópoles. Nós temos 20 milhões de pessoas morando em favelas e cortiços. Nós temos 40 milhões de trabalhadores informais e sem proteção social, fora 1 milhão de presidiários nesse país, que inclusive promoveram uma reunião quando a posição do Estado, uma rebelião, quando a posição do Estado era protegê-los de uma eventual contaminação. Bem, fora isso, nós estamos já provocando o governo estadual, além das ações que nós temos diretamente com o governo federal. Estamos aguardando algumas medidas que o governo já noticiou de forma antecipada, mas ainda não formalizou, para podermos dar uma orientação mais definitiva às empresas que são representadas por nós. No primeiro momento, já entramos em contato com a representação dos comerciários da capital, que está sofrendo o primeiro impacto dessas medidas, para podermos dilatar o prazo da aplicação do banco de horas, porque, no meu entender, é a primeira medida que menos impacta os caixas das empresas, porque não depende de prévio aviso. Por exemplo, se você for antecipar férias, você tem que antecipar salário e o terço adicional de férias. Nem todas as empresas estão capitalizadas para isso. O banco de horas não. Embora não trabalhados, eles recebem o salário base, na frente compensam essas horas de uma forma ou de outra, e dilatando esse prazo de compensação, a gente consegue oferecer uma possibilidade de um rearranjo tão logo a situação se normalize. A grande questão que foi colocada ontem, e aí é que nós devemos colaborar muito, e quando eu falo nós, não é só a FEComércio, é cada cidadão, é que nós temos que colaborar para que o aumento das manifestações, das inoculações do vírus nos cidadãos deixe de ser exponencial e passe a ser aritmético, porque ele não está sendo nem do ponto de vista de números, ele está fugindo a qualquer tipo de proporção. Nós estamos acima da média de países em condições sanitárias piores do que as nossas. Então, essa é uma grande preocupação. Essas medidas trazem, no meu entender, um ponto positivo, porque elas acabam forçando as pessoas a adquirirem novas práticas, a terem hábitos mais cuidados e mais saudáveis, e faz com que haja um compartilhamento do senso de dever de cada um para com todos. Nesse momento, nós temos que entender que o coletivo tem que prevalecer sobre qualquer coisa. No dia 16, Ivo, o governo anunciou medidas de ajuda econômica para micro e pequenas empresas para resguardar empregos e garantir o pagamento de salários. Como é que está essa questão? Então, houve principalmente na questão das microempresas e das EPPs, porém o governo tem que validar isso com os estados e municípios. Quer dizer, na verdade, para mim, eles colocaram no decreto, mas é uma sinalização, há uma necessidade de uma harmonização. Precisamos ver como que isso vai ser tratado. Nota-se o seguinte da parte do governo: há um desejo muito forte em se tomar as medidas que sejam necessárias para proteger não só os empregos e salários, porque isso gera uma proteção à sociedade.
E nós estamos aguardando. Hoje o Senado deve ratificar o estado de calamidade, porque a Câmara votou ontem, e a gente tem que torcer para o presidente do Senado, que está aqui vizinho no Sírio-Libanês, não ser apenas um contaminado e que não seja sintomático a ponto disso de trazer algum prejuízo na saúde. Mais complicações. É importante, então, as empresas saberem que quem puder parar, quem puder reduzir a sua atividade, é importante para que diminua aí a exposição ao vírus, mas que a FEComércio está aqui trabalhando em prol das empresas, fazendo o seu melhor para reduzir e minimizar o maior possível esse impacto. Exatamente. E estamos soltando um volume grande de informações, vamos continuar alimentando essas informações e mais. Uma coisa que as pessoas falam, mas a empresa tem que parar? Não necessariamente, porque as empresas que puderem ter um atendimento via telefone, ela pode atender via telefone e providenciar uma entrega. As empresas de e-commerce continuam trabalhando normalmente. Então, resumindo aqui, a Prefeitura de São Paulo, no dia 18 de março, proibiu o funcionamento do comércio a partir dessa sexta-feira, dia 20 de março, até o dia 5 de abril. E lembrando que padarias, supermercados, farmácias, restaurantes, postos de combustível, além de lojas de conveniência, de produtos para animais e também feiras livres, vão continuar abertos. Ivo, para quem quiser entrar em contato com a FEComércio, qual que é o melhor caminho? Como que eles podem fazer esse contato? Bem, nós temos um plantão diário aqui, das 10 às 16. Justamente compactamos a jornada para fazer com que os funcionários que dependam de transporte público fujam dos momentos de pico, mas entrem através do nosso site, deixem no Fale Conosco todas as suas consultas, que serão todas respondidas. E das 10 às 16 podem ligar diretamente e pedir para falar com alguma das nossas assessorias, dependendo do caso, dependendo da situação. Tá certo. Para você que tem mais dúvidas, entre então no nosso portal, fecomércio.com.br. Lá você tem acesso a diversos materiais que a nossa equipe está produzindo sobre a crise do coronavírus e o seu impacto nas atividades empresariais. Vai conhecer o que a FEComércio está propondo ao poder público, vai saber das últimas atualizações em relação às regras trabalhistas, como que tudo isso vai se comportar diante da crise, algumas dicas sobre home office, ou seja, é um bom material para que você se mantenha atualizado e saiba como se comportar diante deste cenário de dificuldades. Eu conversei então com o vice-presidente da FEComércio São Paulo, Ivo Dall'Acqua. Ivo, obrigado pela sua participação e a você que nos ouve, em breve a gente volta com mais informações.